Seja bem-vindo ao nosso podcast, dedicado ao manejo de prevenção da pneumonia associada à ventilação. Eu me chamo Meriane Bittencourt, minha dupla Letícia Umbelino, somos estudantes do curso de fisioterapia da Unifometro e esse podcast ele faz parte do nosso trabalho de conclusão de curso. Hoje temos o privilégio de contar com a presença do fisioterapeuta Robleson Albuquerque Brito, que é graduado em fisioterapia pela Unifonor, especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafi, mestre em ciências médicas pelo UFC e atualmente é fisioterapeuta intensivista do Hospital Estadual Leonardo da Vinci. Docente de cursos de pós-graduação, fisioterapia em terapia intensiva, coordenador do curso de Comitê de Ética e Pesquisa da ISGH. Professor, desde já agradeço mais uma vez a disponibilidade em ter aceito o convite. Alguma coisa que o senhor queira acrescentar antes de iniciarmos? Não, eu acredito que é só isso mesmo, só o finalzinho do Comitê de Ética, que na verdade é a coordenação do Comitê de Ética do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, que é o ISGH, não seria o curso, mas só o ajuste. Fazendo o registro e agradecer também já a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Certo. Quais os desafios que você julga maiores no que se refere à prevenção de PAP dentro da sua experiência profissional? Bom, eu acredito que quando se trata da pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente já se depara com um grande desafio, que é o engajamento da equipe multidisciplinar, Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar muito engajada, porque a prevenção da PAV, a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é uma medida transdisciplinar, quer dizer, todos têm uma responsabilidade em comum, Então, cada profissional deve atuar de maneira direta, para fortalecer essa prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, acho que um grande desafio é esse engajamento da equipe multiprofissional. Um outro desafio também é você conseguir administrar bem o seu tempo, com relação à assistência que você tem que oferecer e ao controle também desse tipo de infecção, porque na realidade, na prática assistencial, existe um controle relacionado ao registro mesmo, das medidas que cada profissional deve implementar para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, por vezes, esse registro diário pode também ficar deficitário, por conta da sobrecarga, muitas vezes na assistência. Então, é um outro desafio que se precisa combater também, estabelecer melhor o fluxo, de admissão de pacientes que vêm de outros nosocômios, de outros hospitais ou de outras unidades de saúde, porque, por vezes, a falta do acompanhamento inicial aí nesse processo, pode estar elevando o índice de pneumonia associada à ventilação mecânica, Então, eu acredito que tanto esse aspecto do controle em si diário, do registro diário, bem como também do acompanhamento, se configuram como outros desafios para a prevenção de PAP. Show. Nos conte um pouco sobre as medidas que eram utilizadas na prevenção de PAP nas unidades que você já passou por ela ou nas unidades que o senhor está atualmente. Pronto, o bando de prevenção de PAV, ele é bem peculiar, e também reprodutível, em todos os lugares eles são muito semelhantes. Nas UTIs que eu tive experiência desde o período da residência, quanto depois, enquanto profissional também, as medidas elas não se modificaram tanto, O que se tem à disposição, que é o que a gente chama de bundles de prevenção de PAV, que é o pacote de medidas, é a elevação da cabeceira, a higienização da cavidade oral, desse paciente. O que compete diretamente ao fisioterapeuta se refere à verificação da pressão, do balonete
interno, né, da pressão intra-CAF. Então, compete diretamente ao fisioterapeuta essa ação, né, para evitar que esse CAF esteja pouco insuflado, esse paciente fique realizando microaspirações, né, ou que esteja também hiperinsuflado e cause inflamação dessa traqueia e consequências também, uma outra atribuição que é direta do fisioterapeuta, que se refere ao teste de respiração espontânea, né? Então, quão cedo esse paciente pode sair da ventilação? Então, a execução, a avaliação, né, da aptidão ao teste de respiração espontânea também faz parte desse plano de medidas da PAV, né? E é responsabilidade do fisioterapeuta. Então, se a gente promove um mau cuidado com essa via aérea, não verificando, não adequando a pressão do CAF, isso pode repercutir também na aptidão do paciente ao TRE. E uma outra medida é a medida do despertar diário, né? Se esse paciente tem condições de ser retirado da sedação. Isso compete ao médico, diretamente no protocolo, está avaliando. Mas, como eu falei, né, na pergunta anterior, o aspecto da prevenção de PAV é transdisciplinar. Então, a gente está o tempo todo, com relação a essas medidas, né, trabalhando em equipe. Ou esse é o nosso objetivo, ou deve ser o objetivo. Então, se eu identifiquei uma cabeceira, né, abaixada, né, abaixo dos 45 disso, isso é atribuição da equipe de enfermagem diretamente no protocolo, né, no fluxo, mas se eu observei, não custa nada eu também ir lá agir e corrigir, né? Então, tem algumas ações transdisciplinares que são fortalecidas, né, e que devem ser pensadas dessa forma, assim como o despertar diário. A gente está discutindo o tempo todo com a equipe, mas para ter uma organização e não haver sobrecarga para todos os profissionais, na minha realidade atual existe um protocolo, né, de PAV, cada profissional tem as suas responsabilidades e a gente precisa preencher uma planilha online checando que essas ações foram executadas 3 vezes durante o dia, né? Pela manhã, à tarde e no período da noite também. Então, a dinâmica para acontecer, né, esse registro do protocolo PAV, atualmente na UTI que eu trabalho, é dessa forma, né? E as medidas envolvem elevar a cabeceira, executar a higiene da cavidade oral, verificar a pressão do CAF, identificar a aptidão do paciente ao teste de respiração espontânea e, por fim, avaliar o despertar diário, né, que são medidas que estão interrelacionadas. Certo. O que você acha que poderia melhorar na UTI em que se refere à prevenção de PAV? Eu acredito que nós precisamos, né, fortalecer ainda mais o aspecto educacional, né? Então, assim, o tempo todo nós estamos envolvidos dentro da unidade hospitalar e nem sempre os mesmos profissionais permanecem todos os meses, né? Então, vários hospitais são hospitais escola, né, que recebem também estagiários, internos, residentes. Então, a nossa realidade de vários hospitais, né, públicos sobretudo, são de uma rotatividade muito grande de profissionais. Então, eu acredito que o aspecto educacional precisa ser fortalecido, né, no sentido de promover pequenos rounds, né, conversas objetivas, à beira-leito mesmo na UTI, ou na chegada desses profissionais, ou que estejam em formação ou não, mas que estão chegando também nas unidades. Então, fortalecer o aspecto educacional é importante, devido à grande rotatividade, né, de profissionais. É importante também a gente fortalecer o engajamento da equipe, né? Então, isso pode acontecer através desses momentos educacionais, mas também de feedback, né? Porque existe a comissão, o serviço de controle de infecção hospitalar, né? Que antes chamava Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, né? Hoje é SCIH. Então, esse serviço de controle de infecção hospitalar, ele é responsável por dar esse feedback e controlar as inúmeras infecções do hospital, né? Então, no momento da visita multi, a gente tem a participação, muitas vezes, do médico, da enfermeira, desse setor, e eles costumam nos repassar também. Olha, a incidência de PAV está aumentando, está diminuindo, a gente precisa pensar nesses aspectos. Então,
esse feedback também deve ser cada vez mais fortalecido, né, para ajudar nesse controle, né, nesse acompanhamento, estimular o engajamento da equipe, né. E eu acredito que um terceiro ponto que eu posso acrescentar é incorporar também medidas tecnológicas, né. Atualmente existe por exemplo, um dispositivo que se chama AcuCaf, né. Esse dispositivo você conecta no balonete externo e a gente utiliza uma seringa apenas para mover o êmbolo e saber que aquela pressão intra-CAF está dentro dos 20 a 30 centímetros. Então é uma estratégia de você, por exemplo, evitar o retrabalho do fisioterapeuta, né, que está aí nessa atribuição da pressão do CAF, de ficar fazendo 3 medidas, né? Então, com uma simples seringa que a gente por vezes leva lá para o nosso atendimento, a gente poderia checar esse dispositivo e fazer o ajuste da pressão, né? Fazer um acompanhamento sem ter que estar o tempo todo medindo, né? Fora que existem realidades que nem cafômetro se tem na unidade, né, hospitalar. Esse dispositivo é um dispositivo que gera também um outro custo, e aí isso precisa ser analisado do ponto de vista do orçamento, né, financeiro, mas é um dispositivo simples, né, que dura 29 dias, até 29 dias aí com o paciente, e que pode ajudar, né. Existe uma outra estratégia também, né, que eu tive vivência lá no Hospital Israelita Albert Einstein, né. Eles usam, por vezes, um tubo com aspiração supraglótica, né. Então é um tubo que na estrutura dele também tem uma sonda que fica conectada no tubo, né, já fica interna ao tubo, e lá na extremidade ela fica exatamente no encontro dessa região supracáfica, que é onde fica se acumulando muita saliva, muita secreção. Então o paciente ele fica conectado com essa extremidade, né, dessa sonda que está dentro do tubo, fica conectado a um vacuômetro contínuo. Então o tempo todo está lá aspirando essa secreção, né? Mas todas essas intervenções, né, podem gerar um custo a mais, né? Geram um custo a mais e precisa ser analisado. Mas seria um terceiro ponto aí de estratégia, que são incorporar tecnologias que já estavam disponíveis, né, e outras que estão surgindo. Houve alguma mudança significativa nos protocolos ou na abordagem da equipe de fisioterapia nos últimos anos em que se refere a esse número? Não, assim, eu concluí a minha residência em 2015, né, 2016, perdão, minha residência de terapia intensiva, eu comecei em 2015, né, foi 2015, 2016, então vou daqui a pouco completar 10 anos já de forma né, inclusive no período da residência, passa muito rápido, mas as estratégias em si não mudaram muito, né? Então o aspecto de manter a cabeceira elevada, né, da higiene oral, de verificar a pressão do CAF, aptidão, teste de respiração espontânea e despertar diário, elas continuam, né, as mesmas, né? O que eu acredito que pode ter mudado, né, são algumas questões no sentido de, por exemplo, né, na UTI se incorporou algumas UTIs, né, que eu conheço, incorporou-se a presença de um técnico de saúde bucal. Então, um profissional especializado para fazer a higiene oral do paciente, porque isso tem impacto, né, nessa manutenção dessa flora bacteriana, né, na boca. Eliminar essa flora bacteriana pode ajudar a prevenir também a pneumonia associada à ventilação, porque imagina o paciente sedado, ele perde essa capacidade de deglutição, né, logo que o tubo também vai estar mantendo a glote aberta, está ali com aquele CAF, né, mantendo a pressão, então tudo isso dificulta esse processo e ele perde essa capacidade. Então essas microaspirações, né, devido a essa possibilidade também do CAF estar pouco insuflado, ele acaba microaspirando essa secreção e indo para o pulmão, causando uma pneumonia também, né, por broncoaspiração, por conseguinte aí classificada como PAV, né, devido ao período de instalação que foi depois da intubação desse paciente. Então a incorporação de outros profissionais como o técnico bucal, o próprio dentista, né, que não está o tempo todo lá ainda na realidade da UTI, mas sempre que é necessário algum parecer, né, sobre algo que o técnico de saúde bucal achou diferente, né, o dentista, né,
o cirurgião dentista ele comparece à UTI para dar o seu parecer, estabelecer a sua terapêutica, né, também. Então, essa, digamos, seria uma mudança que eu observei nos últimos anos, né, e que pode trazer impacto, né, que está trazendo impacto na melhora, né, dessa qualidade da higiene bucal e, por conseguinte, na redução da incidência de PAV, né, porque quando se inclui, investe, né, em algum profissional, em alguma estratégia terapêutica, porque já se foi comprovado que tem resultados positivos, né? Mas as medidas em si, elas não tiveram grandes mudanças. Uma outra mudança que também pode, né, advir para facilitar, talvez, né, e depois a gente analisar o impacto disso, é que o registro e a execução, por exemplo, da medida do CAF, ao invés de 3 vezes no dia, seja realizado 2 vezes no dia, né? Então, é uma proposta a ser analisada também, uma possível mudança que a gente pode estar acompanhando nos próximos períodos, devido à sobrecarga, muitas vezes, de trabalho, né? Também dos profissionais, e identificando que, depois com um estudo mais à frente, saber se essa redução de 3 para 2 medidas, né, se isso vai ter algum impacto aí na incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica. Porque se você reduzir a quantidade de vezes, né, você garante uma maior destreza daquele paciente e a garantia também na execução daquela estratégia, né? Ao invés de ser 3 vezes que ele tem que fazer 2 vezes. Existem novas pesquisas ou inovações na área da fisioterapia que você acredita que poderia melhorar a prevenção da PAV? Pronto, nesse contexto da pneumonia associada à ventilação mecânica e fazendo uma correlação com a fisioterapia, né? Eu acredito que o nosso grande desafio é pensar em personalizar cada vez mais o nosso atendimento, né, a nossa terapêutica. Como a gente está falando de uma infecção relacionada à assistência à saúde e diretamente ligada ao manejo ventilatório, né, que o fisioterapeuta ele tem como um dos principais focos também, não só esse, mas outros, mas um dos principais focos é conduzir, né, eu acredito que a gente precisa cada vez mais personalizar essa ventilação mecânica. Então, aprimorar, né, as nossas pesquisas e a nossa assistência voltada à avaliação do esforço do paciente, ao melhor acoplamento do paciente com o ventilador. E por que eu estou destacando esse ponto? Porque se a gente tem uma melhor interação entre o paciente e o ventilador, né, então eu pensar que quem garante uma boa ventilação também vai ser uma boa qualidade da musculatura respiratória, que também é uma musculatura estriado-esquelética, que é o diafragma, que também vai sofrer consequências, né, desse mau acoplamento, eu vou fazer com que o paciente fique menos tempo na ventilação. E uma das estratégias para prevenir PAV é avaliar a aptidão do paciente a fazer o TRE. Então, se eu penso em estratégias que vão reduzir o tempo de ventilação mecânica, né, enquanto fisioterapeuta, como personalizar a ventilação, promover a mobilização precoce, que é quando a gente melhora a força muscular periférica, a gente melhora a força também muscular respiratória. Então, esses pacientes vão se beneficiar com menor tempo de ventilação e reduzir a incidência de PAV, porque eles têm uma correlação direta, né? Quanto mais tempo ele passa na ventilação mecânica, por isso que a gente executa, né? Faz esse teste de aptidão do TRE para que ele fique um tempo menor em ventilação mecânica. Então, eu acredito que direcionar, né, personalizar cada vez mais essa ventilação, garantir esse melhor acoplamento para reduzir o tempo de ventilação mecânica, pode ser uma estratégia interessante do ponto de vista da ação do fisioterapeuta, né? E também incorporar cada vez mais, né, uma boa avaliação para esse teste de respiração espontânea, né? Então, como eu sou professor de pós-graduação, né, a gente tem muito contato com diversos serviços, né, diversos alunos de pós-graduação que trabalham também em lugares distintos, e a gente percebe essa carência de uma organização processual. Então, falta, muitas vezes, a avaliação estruturada,
do fisioterapeuta, né? Às vezes falta o próprio protocolo, né, em uma determinada unidade, e isso fragiliza muito, porque aí o fisioterapeuta que está lá na assistência, por vezes ele não vai ser responsável por estruturar isso, né? Ele, claro, com a proatividade dele vai conduzir da melhor maneira, mas é preciso uma gestão, muitas vezes articulada, para estabelecer esse processo de avaliação. Então, a gente precisa, né, cada vez mais estimular e direcionar também as nossas pesquisas e a nossa assistência para uma avaliação bem estruturada, né, levando em consideração das últimas evidências, da diretriz também, com relação à aptidão do paciente ao TRE, que é avaliar eletrólitos, que é saber se a causa que levou à ventilação foi resolvida, se o balanço hídrico está positivo ou zerado, né, nas últimas 24 horas, fora questões de função respiratória, né? Então, tem uma série de fatores, um conjunto, né, de fatores que a gente precisa levar em consideração nessa avaliação da aptidão ao TRE, que são importantes também para incluir nesse aspecto. Ok. Você acredita que a formação acadêmica, ela prepara o profissional para compreender e executar as medidas de prevenção da PAV? Difícil, né, essa pergunta. Digamos que na formação da graduação, né, inclusive eu também já fui professor, né, na graduação de terapia intensiva, nós temos algumas aulas que a gente sim aborda esse aspecto, né, dos cuidados com a via aérea artificial, faz essa conexão com a pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Ao se falar em ventilação, a gente também aborda, mas na graduação, talvez a gente precise fortalecer ainda mais esse aspecto, né? Mas não é nada que também nos assuste, afinal, quando o aluno ele conclui a graduação, ele é um generalista, então não se é, por exemplo, para a gente imaginar que o aluno vai saber de assincronismo em ventilação mecânica, né, com tanta profundidade em relação a um profissional que está já na pós-graduação. Aí esse na pós-graduação, sim, né? Qual é a grande dificuldade? Muitas instituições, cronogramas diversos, né? Então, a pós-graduação, ela não tem uma exigência, né, na sua estrutura curricular, a não ser com base na carga horária, como se exige numa estrutura curricular de um curso de graduação. Então, na pós-graduação é um pouco mais difícil, né, de se controlar isso. Vai depender do corpo docente, da visão do coordenador, para incluir esses aspectos. Mas como a PAV é um assunto extremamente constante e de grande relevância, eu acredito que se eu for comparar a abordagem da graduação com a pós-graduação, na pós a gente pode afirmar que sim, né, é cada vez mais abordado nesse aspecto, sim, né, porque é como eu citei anteriormente, uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então somos nós que estamos promovendo essa infecção. A gente tem que ficar atento, né, a essas abordagens, a essas ações transdisciplinares, né, da equipe multidisciplinar, porque é algo totalmente evitável, né, porque a gente precisa prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica com essas ações. Como a pandemia da Covid-19 impactou as práticas de prevenção da PAV na sua unidade de terapia intensiva? Na verdade, com relação à Covid-19, o que nós tivemos, né, digamos, de impacto maior foi com relação à sobrecarga de trabalho, né? Então, nós tínhamos ali, conforme os últimos levantamentos, né, na época da AMIB, diante daquele percentual de pacientes infectados com a Covid-19, né, e que iam ficar mais graves, em torno de 10 a 12% eles acabavam indo para a UTI. Isso porque a função respiratória deles complicava. E muitos deles acabavam sendo intubados. Na primeira onda, então, nem se fala, né? Quando não se tinha como fazer, muitas vezes, VNI ou catéter nasal de alto fluxo, um suporte não invasivo, né? O paciente pulava lá da oxigenoterapia, né? Se não tinha o elmo,
pulava lá da oxigenoterapia para uma intubação devido às condições estruturais do nosso país mesmo, né, das UTIs, dos leitos disponíveis. Então, a sobrecarga de trabalho impactou de uma forma muito, muito direta. Você tinha uma razão de profissionais para pacientes muito desproporcional, a gente já não tem um dimensionamento adequado, né, já não tínhamos, ainda não temos, que a legislação exige de 1 para 10, né, um fisioterapeuta para 10 pacientes, o que não é o ideal, porque já é complicado dessa forma. Imagina no contexto da Covid, que a gente tinha vários, né, milhares de pacientes que evoluíram aí com necessidade de intubação, e por vezes em condições, né, que não foram as mais adequadas possíveis. Então, por isso, a incidência de PAV também aumentou, né? A gente estava diante, muitas vezes, de profissionais que, por vezes, não tinham, né, a mesma formação acadêmica, né, especialização, no mínimo, ali, ou alguma vivência na unidade de terapia intensiva, mas foi uma realidade à parte, né? Então, acredito que a sobrecarga de trabalho, né, a formação dos profissionais, a questão do número elevado também de pacientes que acabaram, né, evoluindo para insuficiência respiratória e tendo necessidade de intubação, foram fatores que tiveram um impacto muito grande nessa assistência, né, na condução melhor de um protocolo, né, de um bundle de prevenção de PAV. Então, acredito que esses fatores foram os que mais impactaram, né? Graças a Deus a gente passou desse momento, mas houve esse impacto muito grande, né? Então, que aí depois tudo se realinhou, mas foi um grande desafio, né? Então, se você pensar no hospital que eu trabalho, né, lá no Leonardo da Vinci, que foi o hospital referência na Covid-19, então a gente só tinha pacientes com Covid-19, né? Então tinham plantões que eram mais de 100 pacientes em ventilação mecânica, entubados, né? Hoje a equipe tem quase 70 fisioterapeutas, né? Que lá o prédio tem 7 andares e o outro prédio anexo tem 5 andares, dos quais 4 também estavam repletos de pacientes internados, seja na enfermaria, na UTI, mas com um número muito grande de pacientes em ventilação mecânica. Então, isso configurou mesmo um grande desafio, né, que foi superado, graças a Deus, mas foi um grande desafio. Com base na sua experiência, quais conselhos você daria para os novos fisioterapeutas que estão começando a trabalhar em unidade de terapia intensiva e têm que lidar com essa infecção? Primeira coisa, escutem os seus professores, né? Escutem os seus professores quando eles pedem para que vocês estudem muito bem fisiologia, saibam muito bem de anatomia, porque eu aprendi desde cedo, ainda na graduação, a dar importância a essas disciplinas, que por vezes a grande maioria deixa essas disciplinas de lado, né? Mas o fato de você não entender, por exemplo, a estrutura da árvore brônquica, a estrutura dos pulmões, né? A entender que lá a nível alveolar existe aquelas células pneumócitos tipo 2 que produzem surfactante e aí uma infecção respiratória podem ser destruídas, você não tem surfactante, aumenta a tensão, o alvéolo fica cheio de edema. Então, tudo isso é fisiologia, né? Então, escutar esse apelo, né, dos professores de se aprofundar, de se empoderar, independente da especialidade que você escolha, mas dentro da terapia intensiva, isso é fundamental para você conduzir bem o seu paciente. Então, não tem outro caminho para a gente alcançar o sucesso, né? E, sobretudo, oferecer o melhor para os nossos pacientes, que não seja através do estudo. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo, é a gente estudar, se dedicar bastante, né? Você ter se dedicado bastante durante a sua graduação, depois buscar que a sua formação seja ainda melhor, se você quer seguir essa área de terapia intensiva e vai se deparar com um desafio como esse, que é prevenir a pneumonia associada à ventilação, a gente precisa estar preparado. Então, para estar preparado, é importante você buscar um bom curso de pós-graduação, se for possível, prestar, né, concurso aí para residência, né, quem quer realmente adentrar nessa área, a residência, na minha vida também foi um divisor de águas, me formou muito como pessoa, como profissional, né? Eu tive a graça de
passar por isso logo quando eu saí da faculdade, então para mim foi muito positivo, ao mesmo tempo desafiador, porque a gente sai da faculdade meio que sem a preparação total, porque como eu falei, nós somos generalistas, mas lá eu aprendi a me tornar um intensivista, né? Estou aprendendo todos os dias, né? Que é uma outra atitude, além do estudo, né? De buscar depois, então, a sua especialização, é uma outra atitude muito importante para quem está começando, né? E para também quem já é profissional há muitos anos, é manter sempre o seu coração, a sua mente aberta, né? Um espírito de humildade, né? Porque todos os dias eu aprendo, seja na sala de aula, seja na UTI. Eu acho que a gente precisa, né, de profissionais que sejam cada vez mais humildes, perseverantes, né? Porque a nossa profissão precisa ser cada dia mais valorizada. Então, para quem está começando e para quem está há muitos anos, isso é muito importante, né? A gente ser humilde, estar aberto, né, às críticas construtivas, a também se colocar na posição do outro, da equipe, porque na UTI a gente só alcança alguma meta quando trabalha em equipe. Então, quando você está num plantão em que você não consegue esse engajamento da equipe, tudo vai por água abaixo, né? E, às vezes, um profissional pode fazer toda a diferença, né, nesse engajamento, em fazer com que a equipe se envolva e fortalecer também a sua atuação, né, enquanto fisioterapeuta. Porque o nosso grande diferencial é devolver o movimento para esse paciente crítico. E isso está diretamente ligado à prevenção da PAV. Como eu falei em outro momento, se eu melhoro a mobilidade desse paciente, se eu melhoro a força muscular periférica, eu estou melhorando também a força muscular respiratória. E aí ele vai passar menos tempo em ventilação mecânica, menos tempo internado. Então, o menor risco dele desenvolver esse tipo de infecção relacionada à assistência à saúde. Vejo que se nós, fisioterapeutas, não pensarmos nesse aspecto do devolver o movimento, devolver a funcionalidade para o nosso paciente, nenhum outro profissional vai se preocupar. Então, eu acredito que o caminho é esse, né? Estudar, se especializar, buscar, né, ter uma atitude sempre de humildade, um coração aberto para alcançar esse engajamento com toda a equipe, e se dedicar, né? Ser humano acima de tudo e estar à disposição para ajudar a todos, né, que precisam lá na UTI. Professor, mais uma vez eu quero externalizar nossa gratidão. Obrigada por ter participado. O seu auxílio com certeza foi imprescindível para a gente concluir essa reta final, né? E muito obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço. Mande um abraço para a professora Natália e se precisarem de mais alguma coisa, podem contar comigo, viu? Fiquem com Deus. Isso é tudo para o episódio de hoje. Obrigada, professor Rogleson, por estar conosco. Agradecemos a vocês, ouvintes, por nos acompanharem e até a próxima.